Nós vamos fazer alguma coisa aqui para demonstrar em números redondos, de uma forma muito rápida, como é que você pode trabalhar aplicando esta trava, que é chamada a trava Swivel Lock. Ela se chama Swivel Lock porque ela faz esse movimento, ó. Este movimento é um movimento pivotante que é chamado de swivel, ok? Bem, sempre que a gente começa um caso, nós temos que começar da onde? Nós temos que começar da montagem. A montagem para nós é a parte mais importante porque ela vai guiar toda a estrutura que nós vamos fazer. A partir dessa montagem, eu vou conseguir elaborar a minha barra de sustentação. Sempre é importante verificar nessa hora que eu preciso verificar os espaços necessários para aquilo que eu vou fazer, tá? Ou seja, eu tenho que pensar que a minha infraestrutura, a minha barra primária, ela tem que ainda assim gerar o espaço, ser capaz de suportar a estrutura que vem por cima. Eu posso aplicar isso aqui diretamente numa estrutura sem infra e supraestrutura. Mas eu digo para você, se você fizer com infra e supraestrutura, a estabilidade é melhor e a durabilidade do sistema vai avançar muito, muito na frente. E isso para nós é interessante. Bom, a barrinha é muito simples. Você tem que fazer uma barrinha, fazer uma fresagem nela de tal forma que ela fique expulsiva, tá? E aqui, por exemplo, você vai notar que eu, neste ponto aqui particular, eu criei uma extensãozinha dessa barra. Por que eu criei a extensão da barra? Porque olhando aonde está a minha montagem, olhando aonde está a barra, eu percebo que não há espaço suficiente para que o Swivel Lock consiga atingir a barra. Ele teria que ficar interno à resina e ele não pode, porque ele tem que ficar na superfície da resina da prótese total. Ok? Então aqui eu fiz uma extensãozinha que você está vendo, ó. Eu fiz essa extensãozinha de propósito para permitir que o Swivel Lock consiga se fixar aqui embaixo. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer uma simulaçãozinha daquilo que nós queremos que aconteça, que é isto aqui. Exatamente é esta configuração que vai fazer com que o meu dispositivo consiga o travamento adequado da estrutura. Esta aqui é a estrutura que você vê, ó. Você está percebendo que ela é uma supraestrutura que ela se adapta perfeitamente na barra expulsiva que eu tenho aqui, tá? E como é que eu faço essa estruturinha aqui? Como é que eu consigo fazer essa estruturinha, né, bem adaptada? Veja, é muito simples como é que você faz. Primeira coisa, você precisa bloquear os buracos dos parafusos. Eu vou utilizar um silicone leve, que é um silicone onde ele é fluido, eu consigo trabalhar ele muito facilmente, tá? Não recomendo que você use cera em hipótese alguma, porque a cera, na hora que você vai aplicar o Duralay, a cera ela reage com o metacrilato e aí vira uma encrenca danada, vira uma superfície totalmente difícil de trabalhar, né? Você não consegue nem limpar a cera nem nada e fica muito irregular a fundição. Eu também costumo, olha, na parte de baixo da barra ou na região entre a barra e a gengiva, eu costumo bloquear com resina, com silicone. Por que eu estou fazendo isso? Porque à medida que eu faço esse bloqueio, eu tenho a certeza que a minha estrutura não vai ficar presa aí dentro, que se ela ficar presa enquanto eu estiver fazendo, vai ser um grande transtorno para eu conseguir remover aquela fina casquinha de Duralay que eu vou produzir. O Duralay você pode usar de duas formas. Ou você usa o Duralay clássico, que é o que eu estou usando aqui, ó.
e vai pincelando ele até conseguir que a sua estrutura fique de acordo. É muito comum a gente fazer uma casquinha aqui, uma estrutura, que ela, na hora de você remover, pode dar um trabalho e você, em função da pressão que você vai fazer, ela pode partir ou sofrer uma trinca. Não tem problema. Você solta a estrutura e depois retorna a estrutura e faz o reparo necessário utilizando a própria resina Duralay. Eu costumo fazer essa estrutura e depois eu dou uma usinadinha nela para poder conseguir ter uma regularidade na estrutura que eu estou fazendo, né? Regularidade de espessura, para não ficar uma coisa muito grosseira. Porque o que interessa para nós não é exatamente ter uma estrutura uma espessura muito alta. Uma pequena espessura para nós já é o bastante para a gente conseguir o imbricamento necessário entre as partes para nos dar estabilidade. Uma outra maneira de fazer, se você tiver à disposição, é usar esse Resinlay aqui, ó. É uma resina foto. É muito fácil de trabalhar. Você vai pressionando a seringa e como ela é densa, ó que moleza, ó. Você consegue manejar ela e colocar na posição que você necessita. É muito prático de trabalhar com essa resina. É claro, se você não tiver, você vai usar o clássico Duralay e vai ter sucesso também, sem problema nenhum. É que não custa nada eu informar para você que às vezes tem um produtozinho aí no mercado que pode te dar uma tremenda de uma facilidade operacional, e isso para nós é muito bom. Tomando presa, o Duralay, você sabe, ele toma presa sozinho, é uma resina quimicamente ativada. Já aqui, essa resina, eu tive que fazer... Opa! Estamos com sorte, turma. Olha lá. Ela já sai facinha. Aqui, ó, já é um pouco mais difícil de tirar. Até se você passar um Duralayzinho, vaselina na barra, vai te ajudar, né? Eu não passei, fiz meio rápido, mas devagarzinho. Ok. Você consegue soltar e a resolução é a mesma, tá? Ou seja, você fica com uma cópia fiel da sua estrutura e vai fazer isso em toda a barra para você criar, portanto, a tua supraestrutura. Essa supraestrutura, ela está feita aqui, ó. Ela foi fundida posteriormente e eu adaptei em cima desta barrinha que você tem aqui, tá? Naturalmente que isso aqui é um caso demonstrativo, então é metade da barra só para a pessoa ter a noção exatamente daquilo que nós estamos falando, de criar uma infra e uma supraestrutura, mas em cima de toda a barra que nós temos de retenção. Bom, desde o começo eu já marquei aonde é que eu vou colocar o meu componente. Desde a montagem, na verdade, da montagem em cera, eu espetei o meu componente na cera e deixei ele lá, na cera, e fiz essa muralha que aqui você está vendo. Como eu estou colocando esse componente na muralha em cera, eu tenho o registro da onde eu quero que esse meu componente vai estar. Percebe? Então, o que acontece? Na hora que você fizer a acrilização dessa estrutura, esta marca vai passar para o acrílico, de tal forma que você vai saber exatamente aonde você vai abrir a sua janelinha, na prótese total, já depois dela estar acrilizada. Você pode usar outro processo. Por exemplo, você pode prender o nosso componentezinho
swivel lock na supraestrutura usando o Duralay e acrilizá-lo diretamente em posição. Mas, vamos dizer assim, eu diria que é um processo um pouco mais complexo de você fazer isso. É possível fazer, mas eu diria que, de repente, aplicá-lo pós-fixado pode ser uma ideia mais simples. Tendo esta marquinha aqui, ó, no acrílico da minha prótese total, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma janelinha aqui, baseado naquela indicação Claro que eu não consegui fazer isso tão rápido assim quanto pareceu. Eu deixei previamente aberto isso aqui para fazer com que esse nosso vídeo fosse um vídeo um pouquinho mais rápido. Ok? Uma vez feito isso, eu vou provar a minha estrutura e opa, olha lá a região aonde eu quero que a minha estruturinha vá se encaixar. Vamos fazer um teste com ela só para a gente ter uma base de como seria? Olha só. Da forma como caiu, como ele se posicionou, não é a maneira adequada porque ele está enterrado dentro da nossa prótese. Então nós queremos que ele fique na superfície, entretanto encostando por baixo daquela flangezinha que eu criei. Vou botar um pouquinho de resina de rápida aqui. Meu objetivo é dar um pouquinho de sustentação nesse momento é um momento de maior precisão, porque você tem que segurá-lo durante algum tempo em posição. Ou seja, é nesse momento que a gente precisa que a nossa resina nos ajude. Muitas vezes a gente tem uma resina e ela toma uma presa rápida demais e deixa a gente num sufoco danado, e aqui é o contrário, né? Porque nós temos que segurar para que a pecinha possa ter sustentação para eu poder soltar a peça e continuar o meu procedimento de reconstrução. Agora vamos tirar devagarinho, porque ainda não deu tempo, mas ok, a estabilidade nós conseguimos. A nossa pecinha, eu vou olhar por aqui, ela está pressionando a barra, então está tudo do jeito que eu preciso ter. Agora, continuando, eu vou fazer o meu reforço da minha estruturinha. Nesse primeiro momento, é preciso ter um pouquinho de paciência. Vamos cuidar de manter a nossa parte da posição, que é a parte mais importante. Depois, você utilizando a resina termo ou mesmo a resina de rápida e usando a panelinha polimerizadora, você vai colocar essa estrutura, vai recompor toda essa estrutura de tal forma que você consiga deixar que ela fique exclusivamente, o que vai ficar para fora vai ser somente essa superfície aqui, ó. Essa superfície é importante que fique para fora, porque é onde o cliente vai movimentar a estrutura. Se ele não tiver acesso a esta regiãozinha, a esta orelhinha aqui, ó, ele não consegue soltar. Tá? Então, normalmente eu costumo fazer assim, eu faço todo o preenchimento, tudo direitinho, e posteriormente, depois que a peça já está, todo o contorno está refeito direitinho,
eu entro com a fresinha aqui e eu abro aquilo que a gente na mecânica chama de um convite. O que é o convite? É uma depressão que faz com que a pessoa, acompanhando aquela depressão com o dedo, ele consiga perceber aonde está a travinha que ele tem que soltar. Você se lembra que eu tratei de prender aquele eixo previamente, tá? Que é para dar a posição correta da nossa chavinha. E comecei agora a fazer a reconstrução da parte externa para fazer com que ela fique com uma estética adequada. Nesse nível, eu estou ainda com a minha resina, ela ainda está maciazinha. É o momento aonde eu vou soltar a travinha. Ó. Percebe? Eu soltei, movimentei a travinha e volto ela no lugar, pronto. Deixo lá. Agora, sempre que eu fizer um novo acréscimo de resina, eu vou fazer a mesma conduta. Eu vou fazer um preenchimento, vou aguardar um tempo até que a resina entre na fase borrachoide e vou acionar o componentezinho para ter a certeza de que ele não vai ficar travado lá por um filmezinho de resina, ok? Estruturalmente, a nossa peça já está funcionando, tá? Então, ó, ela já tem um movimento, ela fica parada, o cliente vai vir, vai notar esse sobressalto aqui e vai conseguir desbloquear a nossa pecinha. É claro, agora o que está faltando? Está faltando todo um ajuste do ponto de vista superficial. Esse ajuste superficial é uma questão de polimento ou, eventualmente, uma vez que ela já esteja em posição, você pode até fazer uma abrasão e recolocar uma resina com pigmento adequado ou com alguma coisa para mesclar a posição da nossa peça. O que é importante para nós? Essa superfície aqui, você percebe? Olha, a superfície da peça, ela vai ficar externamente, que é para que a pessoa possa sentir essa depressão e movimentar a pecinha de forma adequada. Perfeito? Ó, vamos dar uma olhada nela agora lá dentro. Então, olha, a pecinha travada, aqui nós temos a pontinha que vai embaixo da barra, tá? E eu vou movimentar pela parte externa da prótese, liberou e a barra sai. Perfeito? Eu não posso dizer para você que é uma coisa complicada de fazer. É trabalhosa, isso eu posso dizer a você, é trabalhosa. Mas os resultados são muito bons, em particular do ponto de vista do conforto do paciente e da segurança que esse paciente vai ter de ter a certeza de que esse dispositivo não vai sair da boca a menos que ele assim o deseje.